Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast, organizado pela Game Office BR. A gente vai falar um pouquinho sobre a expansão, na verdade, do Hearthstone, sobre as novidades, especificamente sobre a classe de Priest e a classe de Guerreiro também, tá? Eu sou Crip, sou um dos organizadores, um administrador da página, junto com o Fábio, também que é outro administrador, que não está aqui hoje no podcast. E no podcast aqui nós temos o TD, o Patrick, o Duck e o Léo. Vou pedir para que cada um se apresente rapidinho aí, pessoal, para o nosso público. Começando pelo Léo, que é o nosso convidado aí, mais que especial. Opa, então, eu sou o Léo Mané, você deve me conhecer mais pelo meu nick. Eu consegui, meus maiores achievements foi que eu me qualifiquei para a qualificatória do Mundial ganhando Mazotaque. Eu tenho resultados constantes em torneios pequenos. Tava rank top 50 do rank da Ghost Gamers do mundo. E tenho um top 100 de vez em quando aí nos Legends. Vamos lá, Duck, pode se apresentar aí. Meu nome é Júlio, mais conhecido como The Duckzilla. Eu já fui jogador de League of Legends, Dota em alguns times pequenos e agora eu jogo mais Hearthstone pela Giants do Rio de Janeiro e sou web designer do GOBR. Patrick, se apresenta aí pra galera. Fala, galera, sou jogador de Hearthstone. Eu já fiz uns posts na Games Office BR, né, compartilhando decks, trocando uma ideia, falando um pouco de arena. Eu já peguei lendário uma vez, uma season, né? Teve um torneio presencial pequeno, realizado pela Games Office, eu acabei vencendo esse torneio. E bom, é isso, eu sou jogador de Hearthstone, né? Eu venho de outros... me deu uma base pro Hearthstone, que jogo Magic the Gathering e o Pokémon TCG. É isso. TD, vamos lá. Fala aí, galera. TD aqui, conhecido no jogo como Terzo. Entrei no Hearthstone só depois do beta. Consegui começar a jogar há pouco tempo, eu comecei a entrar de cabeça. Participei do mesmo torneio que o Patrick falou presencial, fiquei em terceiro. Não tenho grandes conquistas não, mas estou começando a me dedicar. Na GoBR eu comecei alguns posts há pouco tempo, deve ter me visto alguns posts de carta. E é isso, na luta. TD é o cara que tem as informações privilegiadas. De vez em quando ele consegue aí receber do além as novas cartas aí, a gente consegue postar primeiro, é graças ao TD às vezes aí, que não sei, ninguém sabe de onde ele consegue achar os cards primeiro do que o próprio cara da Blizzard postar. Mas isso é legal. Pessoal, vamos iniciar então. O que eu queria que a gente começasse no debate é que vocês, de maneira bem resumida, né, conseguissem falar sobre o que vocês estão achando, na verdade, de uma maneira bem geral mesmo, do novo patch, da expansão aí do GVG, né, do Hearthstone. Léo, você pode começar falando aí? Eu acho que vai ser uma coisa muito boa pro jogo, que nem foi na Naxxramas. Eu acho que vai ser mais importante até pelo fato de ter mais cartas. Eu acho que não vai fazer tanto sucesso quanto teve na Naxxramas. Vai ser bem importante pro competitivo do jogo, que vai mudar bastante o meta e vai lançar bastante cartas, que isso é bom, enfim, para o jogo evoluir. Só pegando aí o que o Léo falou, TD, até chamando para conversa, o que tu acha também dessa questão, dessa brincadeira que eles fizeram sobre a temática da expansão, né? Você acha que isso vai ter um proveito legal também? A brincadeira por detrás, essa questão lúdica também, além dos cards e tudo mais? Sim, sempre. Acho que essas brincadeiras sempre são necessárias e engrandecem o jogo e acabam atraindo mais pessoas, público. A expansão vem para ficar, para mostrar, para crescer o jogo. O jogo tem menos de um ano lançado e já está fazendo um sucesso estrondoso. O Campeonato Mundial já foi mais uma prova. Tudo mostra isso daí. Eu espero que mude o cenário do jogo, essa expansão, no seu formato de cards, de jogo, de arte e lúdico, como você disse. Patrick, o que você achou dessa ideia dos mecanóides e tudo mais aí? Obviamente,
fale à vontade sobre a expansão de maneira geral. Bom, já citou o Mechanoid, né? Eu acho que ter tipos de carta, né? Como tem as bestas, né? Do caçador, né? Ter tipo de carta, ter as cartas com temática de Última Suspiro, que foi do Naxxramas, agora é um Mechanoid. Em outros card games tem muito isso, existem as criaturas, elas têm tipos, né? No Hearthstone tem os Murlocs, as bestas, eu acho que acrescentar cada vez mais tipo de criaturas para ter uma sinergia entre elas, cards que tem um efeito a mais, se cartas desse tipo tiverem em jogo, isso só tem a acrescentar o jogo, né? Uma coisa que eu acho que no metagame atual é que está muito voltado às classes para tipos de deck, né? Assim, a maior parte dos decks de guerreiro, bem a mal, são de controles. O bruxo tem o deck Zul, tem o deck Handlock. Com essa expansão vai possibilitar que todas as classes voltem ao jogo e todas as classes vão conseguir fazer decks com a temática Mechanoid, com a temática Goblin ou Gnomo. Isso é muito legal, entendeu? Para ter uma variação maior dos decks. Isso vai acrescentar muito ao jogo, tanto em campeonatos quanto no ranqueado, né? No dia a dia, assim, você poder experimentar coisas novas. Sim. E, Duck, dá a sua palavra sábia e final derradeira sobre a introdução. Então, creio eu que essas 120 cartas aí vão mudar todo o panorama do jogo. Na minha opinião, aí o RNG eu não gosto muito, porque eu sou uma pessoa muito azarada, mas estamos aí pra isso, né? Pra se estressar e ter momentos de felicidade, é pra isso que o jogo serve pra gente. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão do RNG já, quando a gente for falar. Bom, então assim, como a ideia realmente do podcast é trabalhar sobre duas classes específicas, que seria a classe de Priest e Sacerdote, né? E a classe de Guerreiro, vamos iniciar então sobre as cartas lançadas de Sacerdote, então. O que vocês estão achando, na verdade, né, dessas cartas que foram lançadas? O que vocês têm achado que elas, hoje, conseguem entrar, na verdade, nos decks atuais? Aí podem ficar livres para quem quiser comentar sobre uma carta específica e tudo mais. Dessa vez eu vou iniciar com o Patrick. Patrick, de repente, escolhe uma carta aí e pode tentar abordar como é que essa carta entraria, na sua opinião, nos decks atuais, se ela tem possibilidade ou não, e os outros vão entrando na conversa. Bom, então, vou começar falando da carta, né? O Escolhido de Velen, a Velen's Chosen. É uma carta custo 3, né? 3 de mana. E você dá um lacaio, 2 de ataque, 4 de defesa e mais 1 de dano mágico. Tinha uma carta muito interessante, né? Primeiro, porque os decks de sacerdote, eles têm poucos minions antes do turno 3, né? Eles, no máximo, o sacerdote às vezes tem o piromante, que não é jogado antes do turno 3. Geralmente você usa ele para fazer um combo com outras cartas, né? Ou a sacerdotisa do norte, que é 1/3. Ela seria, assim, a grande carta custo 1 que o Priest está usando hoje em dia. Essa carta, para ela ser efetiva no deck, você precisa ter um minion custo 1, um minion custo 2 que esteja no campo antes dela e que sobreviva. Se você tiver esse minion em campo, você com 3 mana na curva 3, que eu acho assim, uma curva que para algumas classes ainda falta algumas cartas, é uma carta muito forte, porque você às vezes tem um minion custo 2, você dá mais 4 de vida, você vai conseguir trocar praticamente com qualquer minion do oponente no início do jogo e o seu vai ficar vivo. E se ele não conseguir tirar, você ainda vai ter o poder heróico para curar no turno seguinte. Então, assim, pelo que eu já vi da Blizzard, a Blizzard quer sempre priorizar o controle de campo, que todas as classes joguem com controle de campo, com jogar com lacaio e seja sempre disputado o controle de campo. Parece ser essa a intenção da Blizzard. E essa carta vem muito reforçar isso. De que você tenha um minion em campo para utilizar o efeito dessa carta. E ela traz grande vantagem nesse aspecto do controle de campo. Sobre entrar em deck atuais, aí eu já não sei. Se você tiver a sacerdotisa do norte, pô, fica ótimo, porque ela já tem 3 de defesa, ela vai a 7 de defesa e 3 de ataque.
Vira uma ótima criatura no turno 3. Mas será que vale a pena colocar no deck só por causa dela? Ou só pra usar talvez... O Sacerdote não tem tantas cartas assim de dano mágico. Tem a custo 1 que dá 2 de dano, daria 3, que é uma boa diferença. E a custo 5 que dá 2 em tudo, passaria a dar 3 em tudo. Aí sim. Mas você segurar pra usar tipo um combo, dando 3 em tudo, acho que já seria pesado. Então, para os decks atuais eu não vejo ela como uma opção. Mas com a chegada da expansão, sim. Léo, você acha, tem alguma opinião aí pra emitir sobre ela? Como é que... Então, eu acho que ela nos baralhos atuais, assim, de Priest, ela, como o Patrick disse, não tem como entrar direito, mas tem, tipo, um baralho mais agressivo de Priest que poderia entrar. Aquele que usa o coveiro, o petisco zumbi, que ela é bem interessante. Mas sim, tem várias cartas pra lançar ainda. É provável que talvez tenha mais spell que use mais o spell damage da carta. Assim, eu particularmente não gosto muito de cartas que buffam uma minion, porque se você usar alguma remoção incondicional nela, tipo um executar ou então uma escudada, você lida com duas cartas, porque é a minion que você buffou e a carta que você usou pra buffar ela, só pra lidar uma carta pra lidar com duas, que não é um cenário muito bom, mas assim, ela tem o potencial de ser muito boa, porque o Priest consegue defender bem essas criaturas e ela coloca bastante pressão, como o Patrick disse, 4 de resistência é muito forte. Teria alguma coisa pra complementar aí, pra falar essa carta? Uma visão sua? Falo rapidamente. Eu acho uma boa carta, que, como qualquer carta de Priest que aumente a vida do Minion, é sempre útil porque faz a durabilidade do Minion ser maior e como você tem o poder heróico, você pode estar sempre curando e acaba fazendo mais trocas favoráveis com o mesmo lacaio. E a vantagem que eu vejo do spell do Mage pode ser talvez criar um Priest um pouco mais agressivo com aquela carta que está dando direto no herói do oponente. Júlio. Duck, né? Foi mal. Tudo bem. Na minha opinião, uma coisa que ninguém pontuou aí foi o fato de você, pelo que diz a carta, você não necessariamente precisa dar esse buff para um monstro aliado. Então, ela comba aí bastante com Palavra da Dor aí, para poder matar um monstro de 5, caso esteja numa situação mais... Desculpa, Palavra da Morte. Para dar uma limpada aí em alguma situação de perigo, eu acho válido, entendeu? Boa lembrada mesmo. Vamos falar um pouquinho então agora da Upgrade Repair Bot. O que vocês acham dela aí? Começar agora pelo TD. Eu acho uma boa carta, mas tem que ver os novos mechs que vão vir e outros mechs que apareçam pro deck de Sacerdote. Mas ela, como o Repugnize, é um 5 de custo com 5/5 de status. E como eu disse antes, qualquer carta que aumente a vida dos minions do Priest é sempre útil. Eu acho que com um deck um pouco mais mecânico, ela pode ser bastante utilizada. Júlio, falar alguma coisa aí? Seu segundo dessa vez? Bom, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Ela tem um corpo muito bom, mas uma coisa que a gente tem que sempre pontuar pro pessoal é que ela dá 4 de vida só para outros mecanoides. Então, a gente sempre tem que pontuar isso para poder deixar bem claro que ela não pode dar vida para outra pessoa. E ela me lembra muito aquele outro card de 6 mana do Priest, que ele não é muito usado. Então acho que essa carta é um alvo muito fácil para removal e eu não boto muita fé nela não. Léo? Muito forte mesmo, porque, tipo, o Repugnize, como as pessoas... acho que foi o TD que falou, que tem o mesmo status. O Repugnize tem algumas matches que ele nem importa muito a habilidade dele. E o que importa mais dele são os status, que é uns status muito fortes, custa 5/5/5. Porque ele para o Yeti, para várias situações de criaturas. E além disso, além dos status dela que são fortes, bem fortes, ela tem o upside de conseguir aumentar a vida do mecanoide. Como o TD disse, melhora a durabilidade da criatura e você pode ficar utilizando ela melhor. E ela é um mecanoide, que isso é outro upside dela também, que você pode dar outros buffs de mecanoide pra ela e coisas do tipo. Eu acho que ela é uma carta bem forte mesmo. Patrick? Eu tô com o Léo, também gostei da carta.
como o Léo falou, pela curva, ela tem um bom status para a curva, custo 5,55. Acho que a partir da defesa 5, você vai forçar com que ele gaste. O oponente vai ter que gastar nela um controle forte nela, né? Às vezes uma palavra sombria da morte, ou um comando para matar. Uma carta que muitas vezes, às vezes, o oponente tá guardando para aquela criatura que você vai baixar e criar vantagem no jogo. E às vezes ele vai ter que gastar nela em vez de gastar numa criatura mais forte sua, entendeu? Então, ela ser removida de jogo é consequência. E mesmo que ela seja removida, ela já entra dando um efeito muito bom. Se você tiver, às vezes, com o próprio deck que ele falou, né? Um deck que usa o coveiro, que usa o último suspiro de sacerdote, né? E você adaptar para a nova expansão para os mecanoides, você tendo um mecanoide custo 3, custo 4, você dá a vida para ele, troca no do oponente e o teu ainda pode ficar vivo. E você ainda colocou um custo 5, 5, 5 em campo. Ou seja, você criou uma situação que o oponente não esperava, que ele achava que você ia trocar, provavelmente os dois poderiam morrer. Então o seu sobreviveu e você ainda colocou mais um minion que pela curva é forte. Acho que isso causa um certo desequilíbrio. Pode causar um desequilíbrio na partida e dar uma boa vantagem na mana 5. Gostei muito da carta. Parece que só o uso dela vai ficar realmente talvez mais interessante nos decks mechs, né? Pelo que vocês falaram. Hoje em dia talvez ela não conseguisse aproveitar ela, até porque o efeito dela é um efeito mech, né? Mas acho que realmente mais pra frente. Eu acredito que o Priest, ele, desde o início do jogo, ele tinha uma carência de cartas boas na curva, né? Por exemplo, ele usa cartas que não necessariamente você precisa usar, tipo Injurious Blade Master, a Alkenai, você pode trocar por outras cartas. Antigamente teve uma época que não estava usando o Injurious Blade Master para usar o Death Lord. Pode ser que você mude essas cartas de curva para colocar Mecanoides, que eu acho que é bem interessante. Bom. E essa Shink Meister aí, o que vocês acham dela aí? Começar dessa vez agora pelo Léo. Eu acho que ela causou um pouco de polêmica lá no grupo do Hearthstone Brasil. Eu realmente acredito que ela seja bem forte. Como eu disse, não tem muita carta na curva de Priest e 2 só tem tipo Odd para Mancer, que normalmente você não quer baixar ela. E ela é um bicho que tem um status bom, 2/3/2 na média, e a habilidade dela é muito forte. Porque você pode, por exemplo, é como se você estivesse tirando, dando 2... Enfim, você torna uma troca melhor, se você tiver outra criatura na mesa para trocar com a criatura do oponente, a sua fica viva. E você também pode combar com outras cartas que você tem no Priest, né? Que é acabar o Shadow Priest, que rouba criaturas com poder de 2 ou menos. Você pode dar isso num Carne e roubar. Tem outras opções que são mais possíveis. Com o Shadow Madness, por exemplo, usando o Shadow Word Pain, que você diminui o ataque e destrói 3 ou menos. Ela comba bem com o Priest e ela é na curva. E o Priest é bem carente de criaturas na curva. Júlio, você deve acabar gostando dessa carta, você que gosta dos combos aí, fazer umas brincadeiras aí. O que você achou dela? Sim, eu achei das 3 a melhor carta aí do jogo, dessas 3 que lançaram até hoje de Priest. Abre uma incrível possibilidade de combos, assim como o Léo me falou e acabou pontuando no geral. E ela também é uma carta útil porque, um exemplo, caso ela venha no mid-game e ela acaba sendo uma carta muito útil. Tem algumas cartas no Hearthstone que, se vier no mid-game, ela acaba não sendo muito boa quanto essa, entendeu? Abre uma possibilidade aí pra encaixar combos muito fortes aí. Eu acho que é uma carta excelente. Patrick? Pegando um pouco do que o Júlio falou. As cartas, às vezes, custo 2, tem muita carta que ela é forte no early game por ser custo 2. Mas às vezes você compra ela no turno 7 e você pensa, poxa, podia ter comprado algo melhor, podia ter comprado uma carta com custo mais alto. A vantagem dela ser custo baixo é exatamente o que o Léo falou, de combar com outras cartas. E mesmo que você às vezes não tenha aquele combo perfeito, acabar o Shadow Priest para roubar alguma coisa do oponente, ou um Carne, até mesmo uma Izera você consegue roubar, né, com essa e com acabar o Shadow Priest. Você pode, às vezes, talvez a palavra sombria da dor, né, Shadow Word Pain, volte a ser usado, porque você também vai conseguir remover as cartas custo 4,
que a maior dificuldade de sacerdote hoje é a remoção de cartas com poder 4, né? Então vai possibilitar isso, e é uma carta que, se vier às vezes num turno 6, num turno mais pro mid e late game, ela não é tão ruim, porque ela tem um efeito legal, pode ajudar numa troca ou até trazer aí fortes combos, né? E até no poder 5, né? Você pode de repente economizar a da morte e utilizar a da dor, né? Bem lembrado, você dá mais variedade, na verdade, pro deck, né? Ou se você não tiver uma, tiver outra. Pode falar, Del, pode falar. Se você não tiver uma e tiver a outra. Sim, verdade. De mais ter possibilidades. Possibilidades é muito importante. Quanto mais possibilidades, maior é a player skill. Verdade. TD. Bom, de todas as cartas que a gente falou até agora, essa seria que eu acho que encaixaria mais fácil nos decks de hoje. É extremamente necessário, como o Patrick falou, o Chris tem a dificuldade de lidar com monstros de 4 de ataque. Essa carta com certeza teria uma vaga no deck hoje. Eu acho que quase tudo já foi falado aqui, mas eu acho que é uma carta um pouco mais tech, né? Não é uma carta que você vai descer no turno 2 se você tiver ela na mão, porque provavelmente você não vai ter como utilizar o poder dela em todo, porque ela só tira o 2 de ataque por um turno. E eu acho que no futuro o Priest vai ser bem apelão, ou como dizem OP, com essa carta você poder roubar quase qualquer tipo, ou matar quase qualquer tipo de carta com os combos que você vai poder fazer. Mas vocês acham que ela entraria, por exemplo, num Priest Control bem hard mesmo, né? Ou teria algum outro tipo de Priest, um deck de Priest que ela conseguiria se encaixar, por exemplo? Eu acho que mais no baralho agressivo mesmo. Agressivo mesmo? Porque, assim, no controle ela também teria aplicação, mas eu acho que ela não seria tipo duas. No Priest Control você tem o Edge Pyromancer que normalmente, como acho que o TD que disse, você não quer baixar normalmente o Edge Pyromancer no turno 2 porque ela não vai fazer o efeito dela de conseguir se dar um de dano em tudo e tirar as cartas do seu oponente. Porém, tem algumas matchups que você não quer fazer isso. Por exemplo, contra o Warrior você não quer fazer isso. Você faz o Edge Pyromancer para colocar algum tipo de pressão. O Shrink Master faz a mesma coisa, só que tem a opção de mais no futuro ser melhor do que o Edge Pyromancer. Só que no baralho agressivo, a habilidade dela é sempre boa, ela não depende de um combo, diferentemente do combo. Você pode, dar -2 na criatura do oponente, trocar com o seu coveiro, petisco zumbi, qualquer coisa que seja, e a sua criatura fica viva, você continuar com a pressão na mesa. Eu acho que num baralho agressivo ela é mais forte do que no baralho control, porém também pode ser usado. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, acrescentando só o que o Léo falou, o próprio deck que ele tá usando de exemplo, que usa o coveiro, o petisco zumbi, esse deck também usa a Cabal Shadow Priest, né, a custo 6 que rouba um minion com ataque 2. Então o que ele falou, se vier no começo do jogo, às vezes, numa curva 3-4, você aproveita o efeito dela e ainda põe mais um minion em campo. Mas é o que eu tô falando, se veio no final do jogo, esse baralho, que às vezes é meio agressivo, se tiver um pouco ali de controle, uma Cabal Shadow Priest, já dá um combozinho que é uma outra possibilidade de jogada. Então se unir os dois, é uma carta bem útil. Sem contar que o combo é bem forte, né? Tira uma carta do oponente, você não perde nada. Absurdo. Então, aproveitando essa ideia de combo que vocês falaram, vocês conseguem ver, por exemplo, alguma carta que não é usada hoje no deck de Priest e que ela poderia passar a ser usada por causa de uma dessas 3 cartas? Alguém vê? Sim, o Shadow de o Pain, né? Eu acho que, nesse baralho mais agressivo, não usar o Def e usar o Pain é bem compreensível, porque você conseguiria dar o Pain nas criaturas que te atrapalham com essa criatura que custa a Shrink Master. E você, por destruir 3 ou menos, você tira a criatura do seu oponente e continua com a pressão. Um cenário ideal, você faz tem 3 criaturas no board, seu oponente faz uma, você dá o Shadow de Pain. Sendo que o Shadow de Pain é muito bom também porque tem muito Sludge Belt no formato hoje em dia. Acho que o Shadow de Pain seria uma carta dessas aí. Mas alguém lembra de outra carta? Eu tenho uma pequena teoria em mente sobre não só esse upgrade de Repair Bot, mas tem outras cartas também que nós vamos falar em futuros podcasts que dão buffs de HP para as minions. Então acho que talvez não volte como um deck de Tier 1, mas eu creio que o deck de você duplicar a vida e transformar um monstro naquele que dá 20, 30 de dano, pode ser que aconteça e a gente vai ver pessoas usando esse tipo de deck. Então acho que aquelas cartas de dobrar a vida e transformar a vida
no ataque, acho que talvez voltaria a ser usado, não como decks Tier 1, mas eu acho que voltaria, na minha opinião, aí na ladder. Esse Repair Bot, por exemplo, e o Varese Chosen na onda que você falou, seriam excelentes nesse sentido, né? Tem um poder, agregam bastante vida. Fala, TD, desculpa. Não, perdão minha. Uma carta que talvez passe a ser usada, porque a partir de agora acho que vai ter muitos buffs e muitos últimos suspiros no jogo. Talvez, quem sabe, é o Magic Spell, né? Que silencia o campo do oponente inteiro e ainda compra uma carta. Se você tiver com a vantagem, você pode afirmar ainda mais a vantagem e destruir qualquer chance do oponente usando um Magic Spell. Tem muitas cartas de buffs sendo acrescentadas na expansão. Bem lembrado. Patrick, tem alguma coisa em mente aí para acrescentar a gente? Não, eu ia falar mesmo o que o Júlio falou, né? De voltar com Fogo Interior, que é uma carta custo 1, às vezes. Acho que, assim, o que essas cartas de vida trazem mais é que você precisa ter lacaios em campo. E os decks hoje de sacerdote tem o do coveiro. Talvez surjam mais decks que foquem mais nessa presença de campo. Isso pode ser legal. O Priest, na verdade, tem sido pouco afetado. Essas cartas que a gente falou sobre a questão do RNG. No máximo seria a Repair Bot, na verdade, né? Que trabalha... Até que acho que você escolhe também ela, né? Você não é randômico, né? Sim. Não, você que escolhe. Então ela o Priest não é uma classe que por enquanto não foi afetada. Um pouquinho diferente do Guerreiro que a gente vai falar mais à frente. Então vamos deixar essa questão do RNG pra gente falar no Guerreiro, que eu acho que se aplica melhor. Vocês já falaram já um pouquinho sobre isso, então de maneira bem rápida, vocês já acabaram falando. Vocês têm visto então que essas cartas apresentadas, elas vão ter uma boa sinergia com as cartas da expansão. Júlio, o que você acha? Então, a gente tem que saber quais são as próximas cartas aí que estão por vir, mas... Sim, mas pelo que você viu até agora. Pelo que eu vi até agora, essas cartas que andam saindo têm uma sinergia absurda de combos aí, abrem diversas possibilidades de jogadas novas, faltam muitas cartas ainda, e a gente não pode saber muito bem o que vai acontecer daqui pra frente com as novas cartas que vão sair, mas pelas que estão saindo, se essas forem as melhores que eles estão lançando primeiro, esse patch aí vai revolucionar totalmente o metagame atual do jogo, na minha opinião. Teria dessas três aí, se você vê uma boa sinergia já? Eu já disse que o Incolista teria uma boa sinergia hoje, como o Léo até lembrou, tanto no deck mais agressivo, para você fazer trocas, quanto no deck mais control. Eu vejo a sinergia em todas as cartas novas, as marcas estão chegando para ficar, para dominar o mundo, né? Como tinha ditado lá antigo. E eu acho que vai ser uma grande mudança e finalmente talvez a gente possa ver mais de 2, 3 decks diferentes por classe. O negócio vai ser uma Matrix agora no Hearthstone. Patrick? Não, pegando a última coisa que o TD falou, é isso que eu quero que aconteça no jogo, né? Você tá enfrentando um adversário sem saber qual deck que ele usa. Hoje você vai jogar ranqueado num competitivo, assim, 70% do deck de todo mundo, a base, né, é a mesma, e são poucas variações de deck. O sacerdote tem o controle e tem aquele mais agressivo do coveiro, que até deu pelo menos eu acho que deu uma sumida ultimamente. Mas mesmo assim, são dois decks, né, e são decks que tem muitas cartas incomuns. Às vezes você ter um deck de sacerdote de mecanoide já surpreende, entendeu? Você monta o seu deck pensando na sua estratégia, na sua sinergia, mas também em como lidar com as situações que podem aparecer dos decks adversários. Como a gente tem, no cenário atual, os decks adversários muito limitados, entendeu? Tem cartas que estão em todos os decks. Por exemplo, o Léo citou o Sludge Belcher, né? O Arrotaludo. Todo deck hoje que você faz qualquer classe, você vai ter que saber lidar com essa carta, porque está presente, assim, pelo menos 70% dos decks. A diversidade dos decks, você não vai conseguir ter aquela counter, ter a carta que dê um counter em tudo. Você às vezes vai ter que escolher, o meu deck vai ser melhor contra decks agressivos, mas vai ser um pouco mais fraco contra controle.
Aí outra pessoa pode fazer um deck mais forte contra controle e mais fraco contra decks agressivos, sempre numa variação. Isso vai trazer também muita modificação dos decks de campeonato para os decks que você usa no ranqueado, porque no ranqueado você quer o quê? Você quer às vezes uma sequência de vitórias, uma alta porcentagem de vitórias contra qualquer coisa que vier. Às vezes no campeonato você tem um metagame mais específico. Tem o que a galera tá usando mais. Você às vezes tem que se planejar de forma diferente. Hoje, você vê muita gente usando decks de campeonatos no ranqueado. Eu acho que isso vai se modificar cada vez mais com o surgimento de novas possibilidades de decks, novas cartas. Só tem a acrescentar no jogo. Léo, mais alguma coisa para falar sobre a questão da sinergia? Eu acho que todas as cartas que a gente falou, menos o Valence Chosen, acho que vai jogar. Acho que todas são muito boas e são bem acima da média. Como o próprio Patrick disse, esse negócio da sinergia é bem importante pro jogo, porque diferente de outros card games, o Hearthstone você consegue lidar mais fácil com sinergias. Por exemplo, o Murloc, você consegue bater com a carta com a sua criatura na criatura do oponente. Em outros card games você não consegue fazer isso. Então é mais fácil você conseguir parar esse tipo de sinergia. Porém, tem várias... No Hearthstone as criaturas têm mais resistência, então é mais complicado você matar esse tipo de mecanoides que buffam os outros mecanoides. Tipo o 2-3 lá, que deixa mais barato o custo. Eu acredito que seja importante, porque os jogadores vão ter que se importar mais em conseguir se preparar contra qualquer coisa, como ele disse, mas eu não sei se realmente vai ser bom, mas eu acho que isso é importante, as pessoas terem que mudar o baralho delas para jogar determinadas situações. Para a gente encerrar aqui o assunto de Priest, vocês acham que essas 3 cartas que a gente falou de Priest especificamente, elas têm um peso maior do que, por exemplo, as cartas de Nax? Vocês acham que elas vêm causar impacto no cenário como as cartas de Nax, por exemplo, vieram? O que você acha, Patrick? Bom, a primeira diferença é que no Nax, se você pagasse o valor em dinheiro e jogasse o modo aventura, você conseguia todas as cartas, né? Aqui vai ser um volume maior de cartas e você vai ter que comprar por pacote. Então o fator sorte está envolvido, né? Então, assim, você vai ter que escolher às vezes, se você não tiver o pó suficiente, entre craftar uma carta ou outra, né? Acho que no Nax a galera conseguiu muito rápido todas as cartas do Naxxramas. Então os baralhos foram modificados e adaptados num tempo muito curto, né? Essa expansão, claro, a galera que já joga há mais tempo, já tem uma base boa de carta, tá se preparando para a expansão, mas não é todo mundo. Uma coisa que eu achava assim bem legal quando eu comecei a jogar o jogo, né, eu comecei no final do Closed Beta, é que a galera, eu e muita gente, a gente não tinha baralho fechado. Então às vezes você jogava um ranqueado num rank não tanto competitivo, às vezes você tinha uma carta um pouco acima da média, você ganhava porque perdia porque o cara não tinha. Nem todo mundo tinha todas essas possibilidades. Isso para o jogador mais casual, eu acho que é algo interessante, assim, porque começaram a jogar depois, estão jogando rank 20, a galera já tem todas as cartas, né? Acrescentando, surgindo a nova expansão, você vai ter que escolher, nem todo mundo vai ter essas cartas, você vai ver decks talvez não tão fechados, vai aumentar a possibilidade, isso eu acho muito legal. Entendeu? O que você acha? Não, o peso que elas têm em relação ao Nax, eu acho que vai ser, a princípio, só essas 3 é menor, mas no futuro vai ser bem maior, porque a quantidade de cartas é muito maior. A quantidade de cartas de classe é muito maior, né? Naxxramas só oferecia uma para cada um, apesar da carta de Nax de Priest ser essencial em quase todos os decks de Priest, que é um drop 3 muito forte, 3/4, com um bom efeito ainda. Mas no futuro eu só vejo o peso da expansão aumentar. Como o Patrick disse, vai ser sorte conseguir as cartas para a maioria das pessoas. Nem todo mundo tem o gold acumulado e o pó. Mas a gente vai ver os decks mudando e alterando, e o peso vai ser bem visível no início da expansão. Duck.
Na minha opinião, eu não tenho muita coisa a acrescentar não, sobre o que o pessoal falou, vocês falaram muito bem, por acaso. E o peso mesmo que essas três cartas aí vão dar, a gente só vai saber mesmo, na minha opinião, quando saírem as outras. Não, a gente não sabe ainda quantas cartas de cada classe vai sair e a gente poderia mesmo saber exatamente só depois mesmo, mais pra frente. Acho que só com essas três aí eu não consigo ver um panorama totalmente diferente ainda. E você, Léo? Só pro Prish ou no geral? Acho que Não, só só, pro... só pro Priest, só pro Priest. Né? Eu acho que não. Muito forte. A custo 3 ela é absurda. Tipo, melhor drop 3 do jogo, sem dúvida, é do Priest. Os status dela são absurdos e o efeito dela é muito bom. Mas eu acho que vai causar algum impacto. Não tão grande quanto o Nax, mas vai. Beleza. Pessoal, vamos então pro Warrior agora. Vamos pra classe de guerreiro, falar um pouquinho